Bom, eu não sei para já, antes de eu fazer as perguntas, queria agradecer aqui todos os speakers. Queria saber se, por exemplo, alguém tem uma pergunta a fazer aqui na sala sobre uma das apresentações, sobre a inteligência artificial na área da saúde. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que quer colocar? Sim. Não sei se é um micro ou se vai ter que falar. Sim, estamos a ouvir. Ricardo, casaco. A inteligência artificial não existe, que é um facto, são algoritmos que estão a correr por trás, mas fala-se muito aqui na Europa regulamentar a inteligência artificial. Gostava de saber, principalmente aplicada à área da saúde, até que limite, entre aspas, podemos ir e o porquê de haver regulamentação. Eu não vejo tema em haver regulamentar, ou seja, para que regulamentar a inteligência artificial? São só algoritmos que estão por trás. Pronto, queria perceber o que é que pensam um bocadinho deste tema. Acho que é uma pergunta para o Paulo, isso mesmo. Sim, posso falar um bocadinho sobre o AI Act. Pronto, o AI Act é a primeira regulação planetária, digamos, estruturada sobre a inteligência artificial. Portanto, a Europa, no fundo, está a liderar nesta área. Às vezes a Europa é muito criticada, é por depois não inovar, estar a regular aquilo que não inova, não é? Eu vi essa expressão no outro dia, que é regular o que não inova. Pronto, isso é outra discussão, mas a questão mais enfim, digamos, da dificuldade que a Europa tem de competir à escala global nestas tecnologias. Mas o mundo todo está com dificuldade em competir com a OpenAI e com a Google, portanto, enfim. Respondendo à pergunta diretamente, o AI Act vem especialmente regular aquilo que são aplicações na área da saúde. Portanto, no fundo, define um conjunto de categorias de risco. Portanto, há o risco inaceitável, por exemplo, como o social scoring, o remote biometrics, isso é inaceitável na Europa, mas depois vem o risco abaixo, que é o alto risco, que é considerado o alto risco. E tudo o que são medical devices, tudo o que são aplicações baseadas em inteligência artificial, por exemplo, na área de diagnóstico, como nós vimos o Ricardo apresentar, portanto, isso tudo vai ser regulado, ou já está a ser regulado, no contexto do AI Act. Portanto, esse tipo de produtos vão ter de passar por um período de teste em sandboxes, portanto, vão ter de existir sandboxes regulatórias. Está-se a discutir, por exemplo, a criação de uma sandbox que pudesse, por exemplo, ser partilhada entre Portugal e Espanha. Portanto, foi uma ideia que surgiu no outro dia. A Espanha está mais avançada nesta área, mas acho que nós temos de ter a nossa própria sandbox, como é óbvio, para termos autonomia. Mas, portanto, estes produtos vão ter de passar por um processo, digamos, de certificação antes do seu uso ser massificado. Portanto, isso aplica-se a produtos desenvolvidos na Europa, mas também a produtos, obviamente, que sejam importados para a Europa, portanto, produtos que sejam desenvolvidos fora da Europa. Portanto, no fundo, aqui a grande preocupação é, obviamente, não pôr em risco a vida das pessoas, não é? Portanto, é garantir que estes modelos não geram, por exemplo, no caso do medical device, por exemplo, nós na Armebel temos como cliente a Intuitive Surgical, que é que faz aqueles robôs super sofisticados. Temos de ter muito cuidado quando se trata, por exemplo, de traduzir toda a documentação técnica desses robôs. Portanto, não pode haver qualquer erro que depois leve a uma má utilização do robô e, com isso, pôr em risco uma vida humana. Portanto, no fundo, são essas as preocupações que nós temos que ter e portanto, essa parte está regulada no âmbito do AI Act. Eu também acho que vai haver uma apresentação a seguir sobre o AI Act. Portanto, vai ser interessante ver e isso é que é importante, a categorização dos riscos e como é que a lei vai prever endereçar essas diversas categorias de riscos que estão a ser identificadas. Eu não sei se tem uma pergunta, mas eu tenho uma pergunta aqui para o Ricardo, que é, eu acho que, de facto, este projeto é sensacional, não é? Foi feito com o Hospital de São João e sabemos que o Hospital de São João é um dos hospitais mais inovadores na área da saúde. Como que tu achas
que nós podemos escalar isso? Como que tu visualizas, ok, nós estamos a fazer alguma coisa aqui para e nós tivemos muitos desafios num só hospital, e no fundo nós gostávamos de ter uma plataforma no nível nacional que pudesse endereçar isso, cruzar estes dados e, de facto, fazer essas previsões quanto ao sucesso de tal ou tal outro tratamento. Como que tu achas que nós podemos fazer isso e quais são os desafios que tu achas que vamos ter para poder escalar este projeto? Bom, primeiro, se calhar, começando por dizer que o nosso objetivo no início de arrancar com este projeto foi trazer o tema um bocadinho para a agenda, não é? Mostrar que, acima de tudo, isto é possível. Há complexidade, como é óbvio, não, isso é inegável, mas é possível. E esse foi o ponto fundamental. Eu acho que a Joana apresentou aqui uma iniciativa fantástica e eu acho que é muito por aí. Portanto, eu acho que tem que haver, para nós conseguirmos fazer uma coisa a séria, e já agora, para perceber há pouco a Joana estava a falar da questão da atratividade de Portugal para os ensaios clínicos. Portugal, se calhar com exceção, eu vejo na área da oncologia, com exceção talvez do IPO do Porto, um outro hospital, mais ninguém tem uma estrutura que realmente seja interessante e com uma qualidade de dados que permita uma atração, uma atratividade em termos de ensaios clínicos, o que nos coloca, em termos de Portugal, imensos problemas. Eu acho que é fundamental termos plataformas, primeiro, de data lake com o máximo de informação possível. Isso é fundamental. E isto abre portas depois para muito mais do que ferramentas só de clinical decision support, não é? Para um oncologista ou para outro. Porque abre portas, acima de tudo, para fazermos investigação, para criarmos produtos novos. Não é? Não é sem isso nós nunca vamos conseguir crescer e ser competitivos. E esta questão da inteligência artificial é muito interessante, é um ótimo acelerador para conseguirmos ser mais atrativos, mas se nós não o fizermos agora, ou não o conseguimos fazer agora, a velocidade que nos outros países e nos outros mercados que já estão a olhar para isto até há mais tempo, a velocidade com que isto vai acontecer e a distância que nós vamos ficar desses países vai ser exponencial por cada dia que passa. E eu acho que esse é algo, e para mim é o ponto mais importante, que é, nós precisamos disso, Joana, rápido. E nós, e Paulo, e nós cá estaremos, como indústria, super interessados em que isso aconteça e apoiar naquilo que for possível, porque, apesar de representar aqui uma empresa multinacional, uma empresa global, eu, como português, tenho todo o interesse que a Roche traga para cá todos os ensaios possíveis e imaginários. Isso, para mim, acho que é fundamental. E sem estas infraestruturas, nós não vamos conseguir ter. E eu falo em nome, de todas as pessoas que trabalham na indústria farmacêutica hoje em dia, que trabalham para multinacionais, que têm imensos desafios para conseguir trazer estas soluções para cá. Isso não tenho dúvida, e o Health from Portugal tem um vertical mesmo dedicado aos ensaios clínicos, não é, a Joana? Porque os ensaios clínicos, hoje, para identificar os pacientes para um ensaio clínico, é extremamente complicado. Temos que, as empresas farmacêuticas têm que haver um contacto com os médicos, identificar os médicos que estão a tratar essa patologia. Eles próprios têm que identificar os doentes que apresentam as condições para entrar nos ensaios clínicos, e o tempo para fazer isso já foi adjudicado a outro país. E os ensaios clínicos podem trazer um peso importante no PIB, na economia portuguesa, portanto é absolutamente fundamental conseguir atrair isso. Por isso, temos que ter um meio de ter os dados para selecionar muito mais rapidamente este doente. Mas agora uma pergunta para a Joana. Joana, o que é que faz de facto que nós estamos muito mais atrás na utilização dessas tecnologias na área da saúde? Ou seja, o que é isso da cultura? Como é que ela está hoje? Como é que é essa readiness para o IA que estava a falar o Carlos na sua apresentação anterior? Qual é, da tua experiência, como que tu identificas e pontuas isso e como que tu vês o futuro, a evolução nisso, na área da saúde? Vou tentar ser polite. Não preciso disto, acho eu, não? Sim. Preciso? Ok. Então, por acaso, o Ricardo estava a falar e eu ia-te pedir para adicionar aí alguma coisa, porque, para vos explicar o seguinte, este projeto do Data Lake já começou em 2018. Estamos em 2024. E em 2018, o que nós queríamos também fazer era trazer a ideia para Portugal. Começar a pensar nisto. Não se ouvia ninguém falar no tema.
E nós, como agregadores da cadeia de valor e uma entidade non-profit, agnóstica, achamos que tínhamos essa capacidade. E trouxemos a ideia. Fizemos uma reflexão estratégica e pensamos, o melhor é nós começarmos com os privados, porque se nós vamos levar isto para os públicos, nós nunca mais vamos avançar. Começou logo aí a primeira reflexão estratégica. E juntamos os grandes players privados, os grandes hospitais, os 4 grandes hospitais e os 2 ou 3 grandes laboratórios de análises e imagem e as seguradoras. E estamos desde 2019 a conceitualizar o que é que vamos fazer. Porque até no privado é difícil, e percebe-se porquê. Há competição, não querem fazer undisclose, não estão preparadas as empresas para inovar, para andar rápido. E, portanto, tem sido um puxar da carroça muito, muito, muito grande. Depois veio a agenda mobilizadora e pronto, também agora temos financiamento, não é que faltasse financiamento a estes privados, mas temos financiamento, vamos arrancar. Já que vamos arrancar, vamos chamar pelo menos um público, para começar devagarinho. Chamamos São João, como já foi demonstrado, que é um ótimo parceiro para inovar. E ainda assim, com capacidade financeira, com públicos, com privados, tem sido muito difícil, porque cada passo que se dá, há uma pedra. Ou é porque não posso dar os dados. Eu não estou a criticar nada, estou só a levantar os temas. Não é? Os dados são do doente, então eu preciso encontrar uma forma, se eu quero juntar dados massivamente, não estar a pedir um consentimento informado aos 3 milhões de doentes que eu quero meter no data lake. Então temos que encontrar uma forma que tem que ser compliant com o RGPD, mas também tem que olhar para a nova regulamentação europeia. Depois vamos aos data providers e, como eu falei bastante, os dados estão todos estruturados. Ok, ainda estamos a encontrar uma tecnologia para harmonização de dados. E funciona neste e não funciona naquele. Depois fazemos uma proposta ao Governo para puxar todos ao mesmo tempo e, afinal, não dá jeito agora, cai o Governo, muda a SPMS, vem outro Ministro e nós começamos tudo do início. E, portanto, tudo isto tem sido difícil. Por não acreditarmos, continuamos aqui a lutar. Eu queria falar deste ponto, porque este ponto também é engraçado, que é, nós começamos com um data lake, lago de dados. Neste momento já estamos a pensar num data space. Porquê? Porque a regulamentação tem evoluído tal, as tecnologias tal, que agora já parece que é possível não termos que juntar tudo no mesmo sítio, mas irmos buscar os dados onde eles estão. Mas ainda é uma tecnologia muito cara e ainda não é implantável em tantos sítios. Portanto, isto tem sido bastante complicado, mas super desafiante, e por isso é que tem demorado algum tempo. Não, eu acho que 2025 é o nosso deadline, porque já existem imensas iniciativas europeias e se nós não começarmos a andar rápido, realmente vamos ficar na cauda, como já estamos a ficar. E eu vou fazer uma última pergunta ao Paulo, que é a utilização da inteligência artificial na saúde, porque já desenvolveram alguns projetos na área da saúde. Para ti, vai evoluir mais rapidamente na parte clínica ou na parte de processos? Porque nós sabemos que os médicos têm muita dificuldade, essa tal o facto de poder explicar os algoritmos e trabalhar com os clínicos. O que é que tu achas que vai evoluir mais rapidamente? Eu acho que, não sei se conseguem ouvir assim, sim, acho que está. É uma excelente questão, porque normalmente quando nós pensamos em inteligência artificial na saúde, pensamos sempre naquele cenário do raio-x, não é? Em que está a inteligência artificial a dizer se a pessoa tem um cancro ou se não tem, enfim. E são aqueles cenários que de facto salvam vidas e que são muito, muito nobres. A questão que eu vejo e que estando a seguir esta área, desde que começámos a criar este consórcio, criámos o consórcio, a juntar os hospitais, é que o valor económico se calhar não está aí inicialmente. Portanto, o valor económico está mais naquilo que se chama Health Operations do que na parte clínica. E, como sabemos, todas estas startups, grandes empresas tecnológicas, regem-se pela criação de valor, não é? Portanto, no fundo estamos a encontrar aqui um modelo de negócio que consiste em poupar horas aos médicos naquelas tarefas que são repetitivas, que no fundo podem ser automatizadas,
com uma grande boa intenção em mente, que é fazer com que os médicos passem mais tempo com os doentes. E, portanto, no fundo, a nossa visão é, por exemplo, com este produto do Piquer, desenvolvido pela Priberan, é precisamente libertar o médico daquela tarefa chatíssima que é fazer o relatório da alta, que tem de ser escrito e que é enviado continuamente, no fundo, assistindo no próprio processo da alta. E, portanto, eu acredito que a indústria da inteligência artificial na saúde vai ser mais impulsionada pela questão das health operations do que propriamente pela parte clínica, por estas razões. Portanto, isto é transversal a toda a IA generativa. O que nós estamos a assistir é que a IA generativa, como o Carlos falava no início, no fundo o que faz é aumentar a produtividade de forma transversal em muitas áreas. Nós tínhamos usado como analogia também na área da educação, estarmos a usar IA para ajudar os professores a prepararem os seus planos de aula, a fazerem a avaliação dos alunos, e, portanto, e com isso estão a libertar horas de trabalho que podem ser usadas, de facto, onde os professores, de facto, são insubstituíveis, que é em estarem com os alunos. E, portanto, no caso da saúde, eu acho que é o mesmo, é deixarmos mais tempo, darmos mais tempo aos médicos para eles estarem com os doentes, automatizando muito do trabalho que eles têm que fazer. Eu queria só acrescentar aqui um ponto que é mais uma curiosidade. Até mais ou menos à década de 90, toda a ciência que era produzida para duplicar demorava cerca de 10 anos. Hoje em dia, se não me falha a memória, estamos a falar de menos de um mês. Em menos de um mês duplica toda a ciência que é produzida no mundo inteiro. Se considerarmos, agora especificamente na medicina, o tempo que leva um recém-licenciado que entra para o curso de medicina, o tempo todo que demora até fazer o seu mestrado, especialidade por aí fora, passaram 10 anos, 12 anos, não sei. Imaginem agora, considerando que toda a ciência que é produzida duplica a cada mês, em 12 anos, quando esta pessoa for para o mercado, ela está claramente desatualizada. E vai ter muitas dificuldades, e eu acho que esta é a grande oportunidade, aqui, se calhar reforçando, e que o meu objetivo era reforçar a questão do apoio à decisão clínica. Eu acho que é fundamental, para mim, uma das maiores oportunidades para a área da saúde, porque efetivamente estas pessoas, para conseguirem ter o tempo para estar com os doentes, vão precisar de alguém que os ajude a ganhar tempo naquilo que é toda a ciência que é produzida, para depois poderem conseguir decidir melhor. E portanto, só para realçar este ponto, porque eu acho que é muito importante e um fator decisivo para quem está a entrar agora claramente num curso de medicina. Pronto, muito obrigada. Eu acho que já excedemos um pouco o tempo, Guilherme, mas queria agradecer aos meus convidados. Muito obrigada e pronto, agora o palco é com o Guilherme. Obrigada.